Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje eu vou falar aqui sobre força em movimento, com meus estudantes, lembrando que a aula de hoje tornarão vocês aptos a resolverem os exercícios da lista 5 e 6. Então, os temas que eu abordarei hoje são relacionados com força, principalmente. Falarei das 3 leis de Newton, falarei de forças especiais, como a força gravitacional, peso, força normal, ao atrito e arrasto. Falarei sobre força no movimento circular, tração e algumas aplicações, após a vinheta. Bem, conceito de força. Força é um fenômeno capaz de alterar as condições de movimento de um corpo. Então, caso uma força esteja caso um corpo esteja parado, para se movimentar precisa de força. Caso ele esteja em movimento, para parar o movimento ou fazer uma curva, é necessário força. Então, nesse quadro aqui, a gente tem alguns exemplos de aplicações de força. Por exemplo, aqui, para esticar ou contrair uma mola, você faz força. Para dar na campo gravitacional, você tem aqui força entre corpos com massa. Aqui tem uma força de tração feita por um cabo aqui, um carrinho. Existe a força elétrica que é a força de atração entre dois materiais carregados com carga. Aqui uma força de impulsão, uma força provocando velocidade. E aqui uma força magnética, entre um ímã e um metal, por exemplo, ou poderia ser entre dois ímãs. Então, o conceito de força, a vez importante. Alguns seres são capazes de se movimentar sem propulsão ou frearem e mudar de direção, alguns exemplos abaixo. Então, os personagens do Dragon Ball, o Superman, as renas do Papai Noel. Mas a triste notícia é que esses animais não existem. Sim, Papai Noel não existe. Bem, essa brincadeirinha foi para falar que a fantasia, o desenho, às vezes a gente não para pensar, para observar que se você tem objetos, você tem, no caso aqui, personagens que se movimentam. Por exemplo, Superman, ele consegue voar, sem propulsão, sem, por exemplo, não tem uma hélice que impulsiona ele. Então, assim, são objetos, são figuras fisicamente incorretas pelo simples fato dele desobedecerem às leis de Newton, por exemplo, nesse sentido de ação e reação. Por exemplo, quando ele dá um salto e empurra o chão e é propulsionado e etc. Bem, então, falando da primeira lei, ou a lei da inércia, Sir Isaac Newton nasceu no Natal de 1642 e morreu em 1727. A ele é atribuído o catálogo das 3 principais leis que elevam o nome de leis de Newton e também a gravitação universal, que veremos mais à frente. Bem, então o que Newton fez foi uma flexibilização do conceito de força, em termos de ausência de forças externas, o corpo permanecerá em seu estado original, ou em movimento ou em repouso. Resumindo, a primeira lei de Newton é o seguinte: para você alterar seu estado de movimento, é necessário força. Por exemplo, se você estiver parado, para iniciar um movimento, força. Se estiver se movimentando com velocidade constante, queira parar ou queira acelerar, força. Está indo em linha reta, queira mudar a direção da sua velocidade, que também é uma forma de mudar a velocidade, força. Então, dentro desse conceito da primeira lei de Newton, a gente fala sobre equilíbrio mecânico. Existem 2 tipos principais de equilíbrio mecânico. A gente tem aqui o equilíbrio estático, em que quando eu somo todas as forças dá zero e o corpo está em repouso, ou seja, estático de velocidade igual a zero. E tem o caso também de equilíbrio dinâmico, que é quando a somatória das forças do corpo é nula e ele está com movimento retilíneo uniforme. Então lembre que é retilíneo, ou seja, no caso de velocidade constante, velocidade aqui é uma constante,
No entanto, se ele estiver fazendo curva, ele não está em equilíbrio dinâmico. Porque a curva, quando você faz movimento circular, você pode estar com velocidade constante, no entanto, você está mudando a direção do seu movimento, indicando. Então, é importante que a palavra retilíneo e velocidade constante para definir equilíbrio, no caso aqui, dinâmico. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, uma ilustração, que basta a gente entender que força é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, quando eu falo aqui que o somatório das forças é nula, é um somatório, é somar vetores. Então tem que ter esse cuidado e essa atenção aí. Então, somar esses três vetores me fornece o vetor nulo. O que é um vetor nulo? É um vetor que tem as componentes zero em todas as direções. Zero na direção x, zero na direção y e zero na direção k. Então, um chapéuzinho aqui. E aqui tem um caso em que você soma três forças um ponto, então você tem forças feitas por um conjunto de molas aqui. E na hora que você faz as contas de somatório, o que você faz é um somatório de vetores mesmo. Então você tem esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui. Esses vetores têm componentes na vertical aqui, ó, para cima e para baixo aqui. Esses dois vetores têm componente na horizontal que anulam o lado de lá. Então você sempre vai anular as forças componente a componente. Então vocês lembrar que é um vetor. Então todas aquelas tarefas que fizemos sobre soma de vetores, multiplicação de vetores, tem aplicação direta aqui. Bem, pulando já para a terceira lei, eu gosto de fazer primeira lei, terceira lei, para depois falar da segunda. A terceira lei é o caso, né, que a gente conhece bem. Eu até tinha chamado todos esses slides aqui como revisão, mas acabei tirando. Mas tem a ver com o par de ação e reação, né, que a gente conhece lá do ensino médio. Então a terceira lei fala sobre esse par de ação e reação e fala o seguinte: a força 1,2 do objeto 1 em 1 tem o mesmo módulo de direção oposta à força F2,1 no objeto 2. Então, se observar aqui, ó, como os dois corpos têm massa, existe uma força gravitacional aqui. Vou dar detalhes disso no futuro. Mas entenda que basta ter massa que o corpo terá uma força de ação entre eles aí, né? Por exemplo, o Sol atrai todos os corpos do sistema solar, né, que entram em rotação em volta, em translação e em volta do Sol. E aqui a mesma coisa, dois corpos com massas sofrem uma força de atração, e essa força é um par de ação e reação, tá? Então já falo aqui que para ser um par de ação e reação tem que ter essas características aqui, ó, né? Eles têm que ter o mesmo módulo, direção oposta, e nota que um age no corpo 2 e o outro age no corpo 1. Então tem que ser mesmo módulo, direção oposta e age em corpos diferentes. Isso é muito importante, porque quando se pergunta qual força é par, ação e reação de qual, a gente tem que observar esses três quesitos, tá? Então, olha, identicamente, para o caso das forças que a gente tem aqui, ó, no caso aqui tem um objeto sobre uma mesa aqui, ou então um chute numa bola. Então, se a gente observar aqui, ó, o que a gente tem nesse caso aqui? A Terra faz uma força gravitacional Fg atraindo o bloco, esse objeto aqui, que é a TV, e esse objeto, que é a TV, atrai a Terra com uma força F gravitacional linha, né? Então, aqui está o par de ação e reação. Então essa força gravitacional puxa o objeto para baixo, que pressiona a mesa. Quando ele pressiona a mesa, aparece uma força de pressão na mesa, e essa força de pressão na mesa como resposta aparece uma força para cima aqui na TV, que a gente chama de força normal, que é um Nzinho. Então note que a força normal é reação da força peso na TV. Muita gente confunde falando que a normal é a reação do peso, que é essa força gravitacional, que também pode ser chamada de peso,
Eu vou falar também daqui a pouco. Mas não, porque elas agem ambas no mesmo corpo. E elas até se anulam, né? Então, uma informação importantíssima aí é que o par, ação e reação agem em corpos diferentes e nunca se anulam. Então, a normal e o peso não são um par de ação e reação, que é um erro comum. E por fim, não menos importante, a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton fala o seguinte: nessa figura aqui a gente tem um sistema massa-mola. Essa mola aqui é só para medir a força que eu estou fazendo, mas no fundo o que está ocorrendo aqui é que eu estou puxando esse bloco D com uma força F. No caso aqui a força é de 2 newtons, né? Nessa régua que está mostrando a força de 2 newtons. Bem, a reguinha não mudou, mas aqui era para ser, por exemplo, uma força F. Faço uma força F, se eu dobro a força, aí o que observa, aí a gente vê que o gráfico de velocidade em função do tempo. Se eu faço uma força F, eu tenho essa inclinação de gráfico. Se eu dobro a força, a inclinação do gráfico dobra. Se eu divido a força por 2, a inclinação do gráfico divide por 2. Notando que a inclinação do gráfico é dada pela aceleração do corpo. Então, olhando o experimento do lado aqui, a gente conclui que, em todos os casos, a relação entre força e aceleração é adquirida pela forma lá abaixo. Ou seja, dobrei a força, dobrei a aceleração, dividi a força, dividi a aceleração. Se eu fizer a razão força por aceleração, eu tenho uma constante, e essa constante é chamada massa do corpo. É uma massa inercial aí, tem a ver com a inércia do corpo. Tem uma outra forma de expressar essa lei, a segunda lei de Newton, né, já que a gente sabe derivar e integrar. Outra forma de expressar a segunda lei de Newton é através da variação temporal de uma grandeza chamada quantidade de movimento, ou momento linear do corpo. Esse momento linear, ou quantidade de movimento, é definido como massa vezes velocidade. E nos casos em que a massa é constante, a fórmula é direta, né? Se você observar aqui, quando eu derivo no tempo a grandeza, massa, velocidade, o que acontece? Se a massa for constante, ela sai da derivada e eu fico aqui com a derivada de velocidade no tempo. E isso me dá massa vezes aceleração, que é o que está aqui expresso. Então, uma maneira de olhar para a segunda lei de Newton é fazendo essa derivada da quantidade de movimento pelo tempo. E é interessante que, por exemplo, quando a gente for verificar lançamento de foguete, ou seja, casos em que a massa varia, a massa é diferente de uma constante, essa lei aqui é bem útil, né? Porque você consegue estudar casos em que tanto a massa quanto a velocidade variam. Então, alguns casos especiais que a gente vai estudar aí de força da lei, né, de segunda lei de Newton, é, por exemplo, a força gravitacional. Eu já falei dela aqui, que dois corpos com massa se atraem, e a força que existe de atração entre essas grandezas, dada por exemplo, na superfície da Terra, a gente tem a aceleração gravitacional. Então, a força gravitacional pode ser definida dessa forma, né, que é a força exercida em um corpo que tem massa. Então, a força gravitacional tem essa forma. O peso, né, a gente define também a grandeza peso, né, na superfície da Terra. Né, tá aqui, a Terra está aqui. Então, na superfície da Terra, corpos com massa sofrem uma atração gravitacional e eu posso chamar essa força gravitacional aqui, que é a forma com que um puxa o outro aqui, né? A Terra é atraída pela massa e a massa é atraída pela Terra, então essa força aqui é comumente chamada de peso, né? Que nada mais é P igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. E interessante que, não necessariamente na Terra, mas, por exemplo, se você estiver na Lua, ou qualquer outro astro, outro objeto que tenha massa, você vai ter um peso. E esse peso está relacionado com a aceleração da gravidade local. No caso da Lua, que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado,
Então você tem um peso relacionado com essa aceleração da gravidade da Lua, né? E então, quando a gente vai voltando lá para aquela situação que a gente tem que um objeto em cima de algo pressiona esse objeto, por exemplo, você deve estar sentado em uma cadeira ou em pé sobre o solo, você vai pressionar o solo fazendo uma força de pressão. Como reação, o solo vai te sustentar, ou a cadeira, se você está sentado, vai te sustentar com uma chamada força normal, que é igual à pressão que você faz. E é até interessante uma observação aqui, por exemplo, tem vamos supor que você esteja dentro de um elevador, né? Vou colocar um elevadorzinho aqui. Aí eu coloco aqui no elevador uma balança. Aqui tem a indicação da balança, né? Um ponteirinho aqui. E uma pessoa está aqui em pé nessa balança. Então, o que a balança indica é, na verdade, essa força normal aí, ó. Então, por exemplo, vamos pegar o caso em que uma pessoa tem 70 quilogramas e quando ela está parada, ou seja, em equilíbrio, equilíbrio estático, né, velocidade igual a zero, quando ela está paradinha aqui, o que ela vai medir? A balança vai indicar para ela o peso. Então, o que a balança vai fazer? Vai indicar para ela, desculpe, a normal, né? A balança vai indicar a normal. Então, o que vai acontecer? Como ele está parado, o que ele vai ter aqui, ó? Ele parado, então vamos fazer um diagrama de corpo livre. Ele tem o peso dele. Ele vai pressionar a balança vai responder com uma normal que é igual ao peso. Então, quando ele está com velocidade parada, velocidade nula, a normal que ele vai ver é igual ao peso. Então, a balança vai falar assim, opa, a gente sempre faz aquela conta, né? 70 vezes 9,8. Então, a balança vai falar assim, opa, tem 70 vezes 9,8 aqui de peso. A força que ela está sentindo é essa. Aí ele vem e lê, então eu estou com uma coisa de 70 quilogramas aqui. Aí a balança te mostra 70. Aí a segunda situação é essa aqui, ó. Vamos supor que ele desça agora com velocidade diferente de zero. Mas ainda uma velocidade constante. Vamos supor que está descendo com velocidade constante. Lembra que é o caso também de equilíbrio. É também equilíbrio, só que no nosso caso dinâmico. O que o equilíbrio dinâmico fala? Lembra? Eu falei agora há pouco. O somatório das forças é zero ainda. Significa o quê? Que mesmo com velocidade constante diferente de zero, o peso vai ser igual a normal. E a balança também vai indicar. Ele vai falar assim, opa, tem 70 vezes 9,8 newtons aqui. Então ele vai falar que... Deixa eu fazer essa conta aqui, né? 7, 8... 56... Aqui 68. É isso, né? Então eu vou falar que tem 686 newtons aqui de força. Então toda vez que tiver 686 newtons de força, eu tenho 70 quilos sobre aqui. Aí agora vamos pegar o próximo caso, que é o seguinte. A balança desce com aceleração de, sei lá, arredondar, vamos colocar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então agora isso daqui já não é mais verdade, né? Então o que está acontecendo aqui agora é o seguinte: ele está descendo com aceleração. Então na hora que eu fizer o diagrama de corpo livre, o que eu vou ter na balança? A balança ele tem o peso dele pressionando e a balança responde com uma normal. Então nesse caso aqui, o peso dele
já que ele está descendo com aceleração, o peso é maior do que a normal. Então, nesse caso aí, o que eu tenho? Peso menos normal está dando a minha aceleração correspondente. Por isso que a gente faz somatório de forças. Aqui no caso foi esse caso aqui, o somatório das forças é diferente de zero, está sobrando força para baixo. Então, peso menos normal dá a massa do objeto vezes a aceleração. Então, na hora que eu for medir normal aqui agora, ó, passa normal somando, isso aqui subtraindo, vai ser o peso menos alguma coisa. E lembra que a balança média normal? Então, normal aqui vai ser tipo, por exemplo, vamos supor os casos de 9 da massa aqui, ó. Vai ser 70 vezes 9,8 menos 70 vezes a aceleração, que é 5. Então, a normal aqui vai ser, né, só tirar aqui, vai ser 4,8. É só tirar 350 daqui de cima. Então, dá 336 newtons. Vou colocar um NO de normal aqui, para não confundir com a grandeza lá. Então, normal. Então, o que a balança vai ver? A balança vai ver que ele vai falar assim, tem 336 newtons em cima aqui. Quando tem 336 newtons, aí ele pensa, opa, é uma coisa que eu divido por 9,8, vai dar aproximadamente 35 quilogramas, quase. Então ele fala assim, opa, tem uma coisa de quase 35 quilogramas aqui em cima. Então, na hora que você entrar na balança e apertar desce, então a balança vai achar que tem alguém mais leve sobre ela, né? E o mesmo raciocínio pode ser feito quando você sobe. Então aqui, ao invés de descer, a gente vai colocar um subir, né? Então aqui, ó, então a balança sobe, no caso com a mesma aceleração para facilitar as nossas contas, só que aqui é para cima. Então, na hora da gente fazer o somatório das forças, o que a gente vai ter? A força para cima. Então, de novo, a gente tem o somatório na balança, né? Tá subindo. Então, ele pressiona o piso da balança. A balança responde com a normal. Então, a gente vai ter aqui uma força normal maior que a força peso aqui, porque a normal estará ganhando. Então, na hora de fazer essa conta aqui toda, o que a gente vai ter? Agora quem está vencendo é a normal. Então, normal menos o peso que dá massa vezes a aceleração. Então, passando aqui, vai somar. Esse aqui vai somar. E a força que se tem como resposta é somar 350 aqui. Dá aproximadamente 10,36 newton. Aí ele vai falar o seguinte, a balança vai falar o seguinte, opa, tem 1036 newtons de força. Aí ela chega, divide essa força pelo 9,8, porque ela é feita para isso, né? Pega a força que eu sofro, divido por 9,8 que eu descubro a massa. Então ele vai achar que tem alguma coisa com um pouco mais de 100 quilos sobre ela aqui, né? Aproximadamente um pouco mais de 100 quilos, né? Bem, então, de novo aqui, essa grandeza aqui, eu fiz análise de, né, eu recomendo vocês voltarem o vídeo se quiserem, se precisarem, para ver todos esses casos aqui, mas sempre a gente vai fazer o que? Somatório de normal e peso. E caso esteja no equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, né, somatório das forças dá zero, eu tenho que a força normal anula a força peso, indicando que elas não são par ação e reação. Bem, mais um exemplo aqui de uma força especial. Vou falar da força centrípeta, né, que ela ocorre nas curvas. Então, usando o conceito de aceleração centrípeta, que a gente deduziu em aulas anteriores, se eu estiver fazendo uma curva, eu posso pegar o conceito de sempre, né? Lembrando, se eu estou fazendo uma curva, significa o quê?
O somatório das forças nesse corpo é, com certeza, a força centrípeta. Se não for, você não vai fazer a curva. Então, simplesmente assim. Se você está fazendo a curva, quer dizer o quê? Que o somatório das forças estão para o centro, tá, gente? Então, é muito importante isso. Se você fizer o somatório das forças e não estiver apontando para o centro da curva, quer dizer que você não está fazendo aquela curva. Então, guarde isso. A força centrípeta é uma força resultante, tá? Então, quando ele falar assim, o objeto está fazendo um movimento circular, então já saiba, o somatório das forças desse objeto estarão apontando para o centro. Então, a gente pode definir essa força centrípeta como sendo a massa multiplicada pela aceleração centrípeta. E aqui tem um caso interessante, que é esse rapazinho aqui, ele vai fazer uma curva aqui no globo da morte, tá? Então a pergunta é, com qual velocidade que ele tem que ter aqui no alto? Ao invés de falar aqui embaixo, vamos pensar assim, qual é a velocidade que ele precisa ter aqui para ele fazer essa curva? A gente faz o de sempre, que é o quê? Diagrama de corpo livre. Então, lá no alto da curva, tá lá a bicicletinha do rapaz, né? Vou colocar aqui o guidãozinho. E, claro, ele pode chegar com uma velocidade monstruosa aqui, fazer uma velocidade tão grande que ele pressione bastante esse objeto aqui. Eu quero o caso limite. Qual é a velocidade que ele precisa, mínima, né? Para ele fazer essa curva. Claro que ele pode passar aqui a milhares de quilômetros por hora, que com certeza ele fará a curva. Eu quero o caso extremo, em que se ele errar um pouquinho abaixo dessa velocidade, ele cai. Porque realmente, nota aqui, quais são as forças que agem aqui? Ele tem a força peso, que está tentando derrubar ele aqui lá do alto da curva. Se ele pressiona o globo, no caso aqui esse loop, então ele pressiona o loop pode responder com uma força de pressão aqui, ó, né? Uma força que eu vou chamar de uma força normal. Então qual é o resultante? Então a força resultante aí, ó, é o somatório das forças. E nesse caso aqui está dando o quê? É o peso mais a normal. Essa é a força resultante dele ali. E lembrando que eu quero o caso extremo. Qual que é o caso extremo? O caso extremo é assim, ele pode passar pressionando, mas existe um momento que ele passa rasante, ele mal encosta no topo aqui do globo. Para esse caso, o que acontece? É que como ele está ali no limiar de pressionando cada vez menos, chega um momento que ele passa sem fazer pressão no globo. Quando ele faz esses movimentos sem fazer pressão, o que eu considero? É como se ele estivesse passando com uma normal igual a zero. Ou seja, ele não toca o globo, ele só faz um movimento curvo ali. Então, o extremo dele é isso, né? A questão extrema é ele fazer um movimento com um normal igual a zero. E lembra que eu falei, se ele está fazendo um movimento circular, significa o quê? Que o somatório das forças é quem? A força centrípeta. Então, para ele fazer essa curva lá no alto, eu preciso do quê? Eu preciso que a força peso dele seja igual à força normal, igual à força centrípeta. Ou seja, preciso que o peso, que é mg, seja igual à força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio dessa curva aqui, ó. Esse raio. Então, a condição para ele fazer essa curva aí, ó, dá para cortar massa com massa, e eu fico com velocidade ao quadrado igual a raio vezes gravidade. Então, a velocidade mínima que ele precisa é de raiz de raio vezes gravidade, né? Se a gente fizer uma dedução aqui de que esse cara aqui tem, sei lá, 1,70 m, né?
aqui deve ter aproximadamente, o que isso aqui? O raio deve ter uns 2 metros. Se for um raio de 2 metros, vamos colocar 2,5 metros para garantir, né? A gente sempre faz as normas de segurança, então se for uns 5 metros, a velocidade que ele tem que ter é aproximadamente a raiz de, se for 2,5 metros, vai ser aproximadamente a raiz de 25, que dá uns 5 metros por segundo, que dá aí uns 80 km por hora, né? 5 vezes 3, não, uns 60 km por hora, uns 20 km por hora, não é muito grande, para uma bicicleta é realmente possível, né? Porque 3,6 vezes 5 tá dando menos que 20 km por hora. Então, uns 20 km por hora de bike ele deve conseguir fazer esse loop aqui. Bem, só deduções, né? Outra força especial, que eu vou falar aqui vastamente, é sobre a força de atrito, né? Então, o que é essa força de atrito? Se você fizer um zoom aqui, na superfície de contato entre o bloco e o solo, se eu fizer um zoom aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o solo, ele não é lisinho assim. O solo é uma coisa rugosa, tem pontas aqui, né? Esse aqui é o solo. Eu posso falar que o solo ele é assim, todo irregular. E o bloco também, se você olhar a superfície do bloco, o bloco também ele é todo irregular aqui. Então, vou fazer o bloco como se fossem esses pintinhos aqui. Então, o que acontece? Na hora que você faz uma força F para baixo, acaba que uma ponta do bloco aqui, vamos supor, esse pedaço do bloco ele vai colidir com uma ponta, né, do solo, que é também rugoso. De forma que para você conseguir ir à frente aqui, você tem que meio que suspender o bloco para que ele caia no próximo buraco aqui, né? Então tem uma força que eles estão colidindo aqui, para você conseguir ir à frente, você tem que meio que suspender o bloco para ele cair no próximo buraco da rugosidade do solo aqui, encaixar rugosidade com rugosidade, etc. E essa força que aparece, ela é contrária a esse movimento, né? Você puxa aqui, aí você sente uma dificuldade, né? E essa dificuldade aqui para trás, essa força que aparece aqui para trás, é chamada força de atrito. Então, quando você exerce uma força F, uma direção, aparece, ao contrário, uma força que a gente denomina de atrito. E como eu já mencionei aqui, ela é meio que proporcional a suspender esse bloco. Então, essa força de atrito, ela é proporcional à normal que esse objeto tem. Então, aqui estou falando aqui, devido ao contato de duas superfícies e proporcional à normal, temos o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Quer dizer o quê? Se o objeto está com velocidade nula e você quer romper esse movimento, você faz uma força diferente de quando o objeto já está em movimento e você faz uma força para aumentar a sua velocidade ali. Tem a ver com uma dinâmica, que é como se ele estivesse parado aqui, ele está estacionado aqui, mais ao fundo nas rugosidades. Se ele já estivesse movimentando, ele já tem uma certa inércia aqui, e romper essa inércia é um pouco mais fácil. Então, já subentende que o atrito estático, normalmente posso dizer quase sempre, é maior ou igual ao atrito cinético, né? Então fica aí a lei que é a seguinte, eu posso chamar de força de atrito dividido pela normal do corpo. Isso dá o meu coeficiente de atrito, que é representado pela letra mu, que é o m em grego, né? Então a gente vai ver a notação de mi cinético, força de atrito sobre normal. Você vai ter o mu, né? Estático. Tá? E uma coisa interessante é o seguinte,
Vamos supor que eu faço o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse exemplo que já está lá, né? Essa ilustração aqui, ó. Então, se eu fizer, tem uma curiosidade que é a seguinte. Tem aqui um bloco, uma superfície, aí eu começo a fazer força, tá? Ele está parado ainda. Aí eu fiz uma força 1 e ele continuou parado. Significa o quê? Que, contrário aqui, apareceu uma força de atrito. E já que ele está parado, está em velocidade nula, o que significa? Que essa força de atrito que eu registrei aqui, ó, essa força de atrito é igual a essa força 1. Aí eu venho cá e aumento mais a força. Faço uma força 2 aqui, ó, maior que a anterior. Só que ele continua parado. Significa o quê? Que a força de atrito agora mudou. Ela não é mais 1. Eu aumentei a força e ele continuou parado, quer dizer que a força de atrito aumentou um pouquinho. Então essa força de atrito passa a ser a força 2. Até que eu faço uma força, né? Eu coloco mais uma força aqui, uma força 3. Né? Ou coloco, deixa eu limpar aqui. Aí agora eu vou fazer uma força 3. Eu faço uma força grande bastante aqui, 3. E esse cara aqui começa a se mover com velocidade constante. Tá? Velocidade constante. Significa o quê? Que agora a minha força de atrito, ela rompeu aqui. Então, minha força de atrito agora é a minha força 3, porque eu estou com velocidade constante. E uma coisa interessante é que se eu fizer o gráfico disso, ó, então aqui eu escrevi força de atrito e aqui é minha força. Tá? Se a força é 0, o atrito é 0. Aí, à medida que eu vou aumentando, vai uma reta certinha aqui, ó. Esse aqui é uma força, esse aqui é a mesma força. Esse aqui é uma força, esse aqui é a mesma força. No entanto, quando a gente chega aqui no alto, pum, e rompe, aqui, ó, velocidade diferente de 0. Nesse ponto aqui, se o atrito cinético for menor que o atrito, né, força de atrito cinética, se ela for menor que a força de atrito dinâmico, o que vai acontecer? É bom falar em força de atrito estático, desculpe. Força de atrito estático máxima. Porque olha só, a força de atrito ela varia, então ela zera aqui o movimento do objeto, né? Que a gente viu na força 1, na força 2, até chegar no valor máximo. Então a força de atrito estática máxima é quando eu rompo e começo a me mover. Aí eu entro no regime de força de atrito cinética. E o interessante é o seguinte, se a força de atrito cinética for menor que a estática, então eu chego no máximo de força e depois essa força dá uma quedinha aqui para ficar constante. Então esse trecho aqui, ó, né, então eu tenho uma força de atrito estática que vai lá em cima, quando eu começo a movimentar, eu passo a ter uma força de atrito menor. Então essa aqui é o regime em que eu estou com a força de atrito cinética. Então esse gráfico aqui é interessante, porque eu aumento a força de atrito. Se eu faço mais força, aumenta a força de atrito. Faço mais força, até que ele começa a se mover. Quando ele se mover, acabou, eu não tenho mais esse valor de força variável. A força de atrito cinética é constante. Então ele vai ter uma força fixa. Mesmo que eu aumente a força que eu tenho aqui vai ser a mesma. Então, esse aqui é o gráfico de força de atrito versus força. É interessante observar que existe uma força de atrito estática máxima. Né? Quer dizer o quê? Ela começa de 0 e à medida que eu aumento a força, ela vai continuando zerando a força que eu faço, até que ela rompe e começa a se mover. Aí ele entra no regime de força de atrito cinética. Ok? Bem. Outra
característica interessante que eu quero enfatizar para vocês aqui é com relação à força de arrasto. O que vem a ser essa força de arrasto? A gente sempre está fazendo movimentos, a gente acabou de falar sobre movimentos de projéteis, e a gente está desconsiderando a resistência do ar. Né? Então, no entanto, a gente vê aqui, ó, isso aqui são vários objetos em um túnel de vento, que a gente chama, que nada mais é do que um túnel, uma câmara onde você preenche com algum vapor ou alguma fumaça, algo do tipo. E isso evidencia as turbulências que o objeto provoca com uma circulação eólica aqui do ar, né? Uma circulação do ar, ou do vento, ou do líquido também. E nota que as formas do objeto influenciam drasticamente como está a movimentação dentro dele. Então aqui a gente tem o ar vindo, quando ele pega uma circunferência, uma esfera, ele contorna fazendo isso aqui. Aqui ele tem uma quebra brusca para depois sair rasante, assim por diante. Então o formato do objeto influencia em como o vento caminhará nas suas proximidades, né? E essa colisão que o ar provoca nesse objeto causa alguma resistência. No caso aqui, isso influencia bastante a aerodinâmica de aeromotores e de carros também, bicicletas, objetos que se movem. Ou seja, o ar provoca uma resistência no objeto. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa força de arrasto, que a gente chama, né? Definido pela letra D aqui. E ela é proporcional aqui, ó, as grandezas que a gente tem aqui. Uma das grandezas importantes que ela é proporcional é com a área de seção transversal do objeto, que está evidenciada aqui. Então, por exemplo, objetos que têm uma área maior do que a outra sofrerão forças de arrasto diferentes. Então, por exemplo, aqui, uma esfera em queda, ela tem uma força de arrasto, que é a resistência do ar. Ela tem uma área aqui que é como se fosse a sombra que ela faz aqui, né, quando iluminada de cima. Essa é a área de seção transversal. Se essa área é multiplicada por 4, a força de resistência também é multiplicada por 4, indicando que ela é proporcional aqui à área, diretamente proporcional à área. E a gente está pegando o caso em que ela depende da velocidade do objeto ao quadrado. Tá? Então, essa arrasto aqui, onde C é o coeficiente de arrasto, está relacionado com o meio que a gente está andando, né? Por exemplo, o coeficiente de arrasto do ar é diferente do coeficiente de arrasto da água. Né? E esse ρ aqui está relacionado com o tamanho do objeto, propriamente a densidade do objeto, a massa, né? Tem a ver com a massa. Então a gente pode falar sobre velocidade terminal. O que é velocidade terminal? Nota que um objeto em queda aqui, ele tem o peso, e à medida que ele vai aumentando a velocidade dele, vai aparecendo para cima aqui uma velocidade de arrasto D. Né? Então, se ele está com a velocidade 1, ele tem essa velocidade D1. Aí, à medida que essa velocidade aumenta, a força para cima que aumenta. Até que chega um momento que acontece o quê? A força que ele tem para cima de arrasto é igual à força que ele tem para baixo. Então, quando o arrasto for igual ao peso, ele entra em equilíbrio. Lembra, equilíbrio o quê? Somatório das forças é igual a zero. E a velocidade para de aumentar. Então, quando ele está em equilíbrio aqui, a gente fala que essa velocidade chegou numa velocidade terminal, ou seja, ela não vai aumentar depois disso. E a gente calcula a velocidade terminal só substituindo aqui, fazendo isso aqui igual ao peso e isolando a velocidade. Então, passa 2, divide por C, ρA, e passa a raiz. Então, fica a raiz disso aqui, velocidade terminal. E é interessante observar que quando você olha uma chuva, vocês observem a próxima chuva, cada gota de chuva, ela cai sempre com a mesma velocidade. Por exemplo, se essa gota aqui, se você olha no alto, elas estão nessa configuração aqui, ó, elas vão passar toda a queda com essa configuração. Quer dizer o quê? O que eu quero falar? Você não tem, por exemplo, a chuva está caindo aqui e de repente uma gota de chuva descendo mais rápido que as outras. Não, você vai ter todas as gotas de chuva caindo com velocidade próxima, porque elas atingiram o que a gente chama de velocidade terminal.
Um paraquedista, quando salta, também ele precisa adquirir a velocidade terminal, né, uma recomendação, antes dele abrir o paraquedas, né, para que as forças, para que a força que age no paraquedas não seja, para que as turbulências e tudo sejam mais controláveis nesse caso, tá? Então guarde aí, essa aqui é a primeira vez que a gente fala sobre a resistência do ar. E outra característica especial de força que eu quero falar são as forças em cordas, né? No caso aqui, a gente tem, quando eu puxo uma caixa com uma corda ou uma haste, aparece a chamada força de tração. É a força que existe entre uma corda esticada utilizada para puxar uma massa. Lembrando que pode ser uma haste também, não só uma corda. Então uma coisa interessante é essa configuração aqui, ó. Quando eu puxo uma caixa por uma corda, a minha mão sofre uma tração, uma tensão, uma tração da corda, ou seja, eu puxo, então a corda faz resistência, né? Ela puxa minha mão de volta, né? De alguma certa forma, então eu tenho que vencer essa tensão, essa tração que eu faço, e isso é comunicado para a caixa. Então, por exemplo, quando eu faço uma força aqui, na corda vai aparecer esse par de forças aqui, ó. Uma força na mão, ação, é como se fosse um par de ação e reação, né? Uma vai estar na mão de quem está puxando, ou em quem está fazendo a força, e a reação vai estar na caixa, ligado por essas cordas aqui. A gente pode usar também polias que mudam a direção do movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu faço uma força para baixo, então minha mão faz uma força para baixo, ou seja, a corda, eu sinto uma resistência para cima, e essa corda aqui vai ter uma resistência que vai tracionar, puxar essa caixa aqui. E aqui também a polia mudando totalmente a direção de movimento, eu puxo para baixo aqui, sofro uma tração para cima na corda, e essa tração para cima é respondida com uma tração também para cima, nessa caixa aí. Lembrando que eu posso conjugar esses movimentos aqui considerando atrito, né? Então eu posso falar aqui de casos com atrito e sem atrito. Se tivesse uma força de atrito, então eu estou fazendo uma tensão para cá, aparece uma força de atrito para cá. Lembrando que essa força de atrito é proporcional a quem? A normal, né? Então eu posso falar que a força de atrito é igual ao coeficiente normal. Então ela aparece aqui também na somatória das forças que eu tenho aqui. Identicamente aqui do lado, ó, eu posso ter uma força de atrito aqui. Então lembre, se tem superfícies em contato, eu posso considerar força de atrito. Tá? Então no caso aqui, ó, eu posso fazer, por exemplo, posso fazer somatório das forças. Opa, trouxe aqui. Eu posso fazer sempre somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Aí o procedimento de sempre é qual? Diagrama de corpo livre. Vamos olhar esse corpo aqui. O que ele tem? Só aquele corpo ali. Tem normal para cima. Força de atrito aqui para trás. E tensão na corda para frente, além de que ele tem o peso. Como ele não tem movimento na vertical, eu falo que normal, as forças para cima são iguais às forças para baixo. E como ele está, eu posso falar que ele está com uma aceleração para a esquerda aqui, para a direita aqui, então eu posso falar aqui, tá? Então já que está com aceleração para cá, quer dizer que as forças para cá estão ganhando das de lá. Então eu faço tensão menos força de atrito, massa vezes aceleração, por exemplo. Aí essa aceleração vai ser dada por isso aqui e a massa aqui. Se eu tivesse outro bloco aqui, eu teria que fazer diagrama de corpo livre nele, que é o que aparece no próximo exemplo aqui, ó. Vamos pegar o primeiro caso sem atrito. Como é que eu faço? Eu resolvo essa aplicação aí. Diagrama de corpo livre. O que eu faço? Esse corpo aqui de massa é M minúsculo. Quais são as forças que agem nele? Agem o peso M minúsculo e a tensão na corda T. Somente, eu não tenho contato com nada. E nesse corpo de cá, o que eu tenho? Primeiro caso sem atrito, ele tem
a tensão na corda, lembra? A tensão para cima, tensão para o lado, além de ter o peso, que eu vou chamar peso da massa maiúscula e normal, da massa maiúscula. Então, quando eu faço o diagrama de corpo livre, o que eu faço? Eu olho corpo a corpo, isolado de tudo. Então, só esse corpo daqui, ó, o que ele tem? Ele é feito de tensão para cima e peso da massa para baixo. Então, vamos considerar aqui que essa rodona está girando com uma aceleração aqui, ó. Então, tem uma aceleração para baixo aqui. Então, quando eu olho esse diagrama de corpo livre, significa o quê? Que a força-peso está ganhando da tensão. Então, peso menos peso da massa minúscula menos tensão é massa vezes aceleração. E eu posso fazer as mesmas contas aqui, ó. O que eu olho quando eu olho para cá? O que eu observo, né? Primeiro, que ele não tem movimento na vertical, ou seja, o peso da massa maiúscula é igual a normal da massa maiúscula, e ele tem aceleração para essa lateral aqui, ou seja, tensão, que é a única força que eu tenho aqui, é igual a massa maiúscula vezes aceleração. Eu posso unir essas duas equações aqui, ó, num sisteminha, né? Porque aqui são só números agora. A informação de vetor eu já embuti ela aqui. Quando? Quando eu falei peso menos tensão, por exemplo. Eu fiz uma soma vetorial, que é um vetor para baixo, vetor para cima. Peso menos tensão é minha soma vetorial. Então aqui ficou uma equação com o valor do peso, o valor da tensão, o valor da massa, o valor da aceleração, o valor da tensão, o valor da massa, aceleração. Eu posso somar essas equações aqui, forma de tensão, cortar com tensão, e fica peso da massa minúscula igual massa do grande, massa pequena, vezes aceleração. Ou seja, esse pezinho aqui é como se fosse o motor do meu sistema todo. Aí, cuidado, eu cortei as tensões aqui, não quer dizer que elas não existam, ela existe. O que eu fiz aqui foi organizar equações. O valor da tensão aparece na equação de cima, o valor da tensão aparece na equação de baixo. Então, eu posso somar as duas equações. E nesse caso, somando as equações, eu cancelo internamente aqui. Não quer dizer que a tensão cancelou. Não, ela existe aqui, ela não foi cancelada. As equações que envolvem a tensão, que eu misturei aqui. Ou, de uma maneira mais elegante, eu substituí o valor de T da segunda equação na primeira. Então, dá essa equação aí, ok? E esse é o caso sem atrito. Se a gente resolver o caso com atrito, muda pouca coisa. O que vai mudar? Basicamente, eu continuo tendo peso do bloco pequeno, tensão na corda. Aqui, tensão na corda, né, provocando a aceleração. Aqui eu vou ter o peso do bloco grande, M maiúsculo, a normal desse bloco aí, M maiúsculo. Só que aqui vai aparecer o quê? Já que está com movimento, vai aparecer uma força de atrito cinética aqui. Então, na hora que eu fizer o diagrama de antes, é a mesma coisa. Tudo igual aqui, ó, né? Peso menos normal, tudo igual ali. Então, aqui, ó, eu vou ter, nesse diagrama de corpo livre desse bloco aqui, ó, eu continuo tendo peso, né, M minúsculo, menos tensão, tensão, e isso aqui continua me dando o que? Peso menos tensão igual a massa minúscula aceleração. Aqui continua sendo peso da massa maiúscula igual a normal da massa maiúscula. Só que muda agora a outra equação, que eu vou ter o quê? Nota que está com aceleração para cá. Então, a tensão está vencendo a força de atrito. Então, eu faço tensão menos força de atrito, que é a somatória das forças na horizontal, é a massa do bloco, a aceleração. Aí, de novo, eu posso conjugar as equações. Tensão menos força de atrito igual a massa maiúscula aceleração. E aqui aparece essa força aqui, ó, peso
da massa minúscula menos força de atrito aqui, o cinético, né? Que ele está com movimento, é igual ao somatório das massas vezes aceleração. Lembrando que força de atrito cinética é normal vezes o μ. No nosso caso aqui, a gente já viu que a normal do corpo maiúsculo aí é o próprio peso da força maiúscula. Então, eu posso chegar aqui e escrever peso do M menos μ cinético vezes normal do M, que é o peso do M maiúsculo, igual a massa mais massa a aceleração. Ok? Então, essa é a segunda aplicação. Uma outra aplicação importantíssima aí é a aplicação em plano inclinado. Então, no caso aqui, a única força que a gente tem agindo aqui, por enquanto, é a força peso para baixo aqui, ó. Só que essa força peso, o que acontece? Parte dessa força peso vai pressionar o bloco, a rampa. Parte dessa força peso vai fazer o quê? Vai puxar esse bloco aqui para baixo. Então, parte que desce, faz ele descer, e parte que pressiona. E essa parte que pressiona, olha só que interessante. Ela já é quem? É normal. Então, eu vou chamar aqui, ó, fazer um sistema de coordenadas aqui, né? Eu vou chamar aqui, ó, essa direção aqui como x e essa direção de baixo aqui como y, né? Estou até inclinando a cabeça para o bloco aí. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um peso na direção y e tem um peso na direção x. E olhando essa figura aqui, o que a gente já descobre? Que o peso na direção y é a própria normal do bloco. Só olhar aí, ó. E o peso na direção x, como ele é a única força que eu tenho agindo aqui, ele vai ser a força resultante. Ou seja, vai ser minha massa vezes a aceleração aí. Tá? Então, resta saber quem é o x e quem é o y. Se a gente definir esse ângulo aqui como θ, né? Observa aqui, o que a gente tem aqui? Ó, que essa direção aqui é paralela a essa e que a direção x é paralela a essa. Ou seja, esse ângulo linha aqui, ele é o que está aqui, ó. Aqui é meu ângulo linha. E se você observar bem, o que a gente tem? Θ mais esse ângulo linha dá 90, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, significa que se esse daqui é o meu ângulo linha, logo sobrou para esse cara aqui ser meu ângulo θ. Se esse ângulo aqui é o θ, observa. O PY é quem está com o ângulo. Então, a gente fala que o PY é o peso cosseno θ. Enquanto que o meu PX, lá na frente, a direção x do peso, está sem o ângulo. Então, eu falo que o meu PX é o P seno θ. Né? E é isso. Então, a gente tem aqui o somatório das forças dando P seno θ e aqui P cosseno θ. Eu posso dar até mais um passo aqui, né? Falando que massa vezes aceleração aqui é igual a mg seno θ. Ou seja, eu consigo achar a aceleração do corpo, cortando as massas aqui, como sendo a aceleração da gravidade seno de θ. Então, quanto mais próximo de 90 graus for o ângulo, maior vai ser a aceleração. Lembra? Porque o seno de θ, ele tende a 0 no 0 graus e ele tende a 1 no π sobre no 90 graus, né? Que é o π sobre 2. Então, quanto maior o ângulo, mais perto de 1 vai estar esse seno e maior vai ser a aceleração do objeto aí. Então, esse é o plano inclinado, no caso, sem atrito. E, por último e não menos importante, o plano inclinado para o caso com atrito aqui, né? O que a gente tem? De novo, a gente tem um peso. Parte desse peso vai pressionar o bloco, que a gente já viu que é a direção y.
Então o PY vai ser a minha normal, né? E a gente já viu que o PY, aqui é o θ, vai ser o P cosseno θ, é a minha normal. E parte dessa força aqui, desse peso, vai acelerar esse bloco para baixo aqui. Então o meu PX está aqui. E agora, como esse cara tende a escorregar aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer contrária aqui no contato uma força de atrito. Vou deixar só como força de atrito por enquanto, porque se ele estiver parado, ele vai estar em atrito estático. Se ele começar a se mover, é o atrito cinético. Mas na horizontal aqui, o que a gente tem? Na horizontal não, na direção do bloco aqui, do plano inclinado, o que a gente tem? Vamos supor que o PX esteja vencendo, ele está se movendo ali, então eu vou ter PX menos força de atrito, fazendo o papel de força resultante ali. Então isso vai ser a minha massa vezes a aceleração do corpo. Lembrando que força de atrito é μ vezes normal, e que no nosso caso aqui, ó, a normal é o peso, então vai ser mg e o cosseno θ. Então daqui eu posso reescrever essa lei aqui como sendo peso, aqui, ó, mg px mg seno θ menos força de atrito, aqui, ó, μ mg cosseno θ igual a massa vezes a aceleração. Se ele estiver escorregando com velocidade constante, então, no caso de velocidade constante, o que vai acontecer? É a mesma coisa que está aqui, só que a aceleração é zero, nesse caso aqui, né? Aceleração é igual a zero. Então, o que eu fico? Eu fico com isso aqui, ó, mg seno θ menos μ mg cosseno θ igual a zero. Aí dá para cortar mg com mg, passa o μ somando, aí eu consigo achar o μ aí, uma formulinha para o μ como sendo tangente de θ, né? Porque cosseno passa dividindo, o seno ficou aqui, então μ igual a tangente de θ. O que eu estou fazendo aqui? Criando um experimento, olha só, você pode pegar um plano, uma dobradiça aqui, colocar um bloco e ir aumentando essa inclinação dessa rampa aí. Você aumenta um pouquinho, aumenta, aí quando a rampa começar a movimentar, quer dizer que você chegou na força de atrito máxima. Então você consegue medir o coeficiente de atrito só pela inclinação desse plano inclinado aí que você fez. Então pela tangente do ângulo você consegue achar a força de atrito. E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.